de pequenos grupos. Você tem noção do que significa isso? Deus está fazendo coisas que se alguém te contasse, você não acreditaria. Aí a gente ia falar assim, 1 milhão, esse cara não sabe nem contar, né? Não vendo como é que a gente é ruim? Desde a Revolução, 1950 e pouco, até 1990 quase, não se tem notícia de nenhuma nova igreja plantada em Cuba. De 1990 até os nossos dias, são milhares de novas igrejas plantadas. Por quê? Porque o diabo tentou suprimir, tentou matar, as pessoas se converteram a Jesus. Deus está fazendo grandes coisas no nosso dia. Verso 12, quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nossa causa, por nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? Então ele está dizendo, olha, a virtude não está em nós, não é porque nós oramos e jejuamos muito, não é porque nós somos mais santos que os demais da congregação, bem diferente dos líderes de hoje. Olha, se você não ouvir minha palavra, se não for eu colocar a mão na sua cabeça, se não for eu que fizer na sua casa, se você não pedir conselho para mim, amado, isso é bobagem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não adianta você pedir para o João, não adianta você pedir para a mãe de Jesus, não adianta você pedir para o pai de Jesus, José, não adianta você pedir para o seu irmão, não adianta você pedir para o seu sacerdote, para o pastor, para o irmão de oração. Você pode entrar na presença de Deus agora livre e dizer, é a ti que eu adoro, e com o Senhor eu posso falar abertamente. É disso que o Paulo, o Pedro e o João estão dizendo. Vocês estão achando que a virtude está em mim? A virtude está no daquele que fez a obra. Quem? O Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades, o rejeitaram diante de Pilatos, e quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Vocês lembram da história de Pilatos? Pilatos era terrível, sanguinário, só que a mulher do Pilatos tinha tido um sonho, falou assim, não coloca a mão nesse homem é santo. Pilatos fez de tudo para livrar Jesus da morte. Era dia de Páscoa, era dia de soltar alguém. E aí ele chegou lá e falou, vamos soltar Jesus, é um homem justo, não vi nele problema nenhum. E nós, os religiosos, o que fizemos? Queremos Barrabás, queremos Barrabás, queremos Barrabás. Diz assim, Mateus 27, 21. Então o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou, que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam eles. Toda a multidão respondeu. Agora presta atenção que talvez a resposta lá de Auschwitz está aqui. Toda a multidão respondeu, que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preferindo o ladrão na nossa vida. Muitas vezes nós estamos preferindo o criminoso na nossa vida. Todas as vezes que em alguma decisão da nossa história, da nossa jornada, nós escolhemos outra coisa que não é Cristo, nós estamos dizendo, crucifica. Todas as vezes que nós dizemos lá que a palavra de Deus não é suficiente para dar um jeito no meu casamento, nós estamos dizendo, prefiro o ladrão. Todas as vezes que eu sou infiel no meu dízimo e na minha oferta, eu estou dizendo, prefiro o dinheiro do que a Deus. Todas as vezes que a minha agenda está cheia apenas com os meus apetites resolvidos nas coisas desse mundo, eu estou dizendo, prefiro o Deus desse mundo, Deus desse século, que a Bíblia diz, do que a eternidade com Deus. Todas as vezes que tem eu demais na oração, eu estou abandonando a família da fé. Que Jesus diz e nos ensina, entra para o seu quarto e diz, Pai nosso, pão nosso. É família.
Deus estava ali operando algo que aquele povo não entendia. O Pedro estava ali e ele começou a fazer uma ligação. Às vezes, hoje, com o crescimento da igreja cristã evangélica no Brasil, as pessoas pensam que é outra religião. Como nós temos uma tradição, uma história de um Estado católico no Brasil, não sei se você sabe, até na tempo do Império, era de Constituição. A primeira Constituição depois do Império diz que o Brasil era um país católico romano. Isso foi mudado com as outras constituições. Então muita gente fica lá indignada que pensa, estão mudando a nossa religião. Não, amado. Nós estamos voltando para as Escrituras Sagradas, porque é aquilo que a Bíblia diz. O que o Pedro estava fazendo de ligação com eles é dizendo, olha, esse Jesus que vocês crucificaram é o Messias que vocês estão esperando. Nós não estamos aqui tratando de outra coisa que não seja aquela pela qual vocês creem. Mas vocês têm que reconhecer que vocês não identificaram nele o Messias pelo qual vocês têm aguardado e esperando, e os judeus estão esperando até hoje. Continuam cantando, no calendário nosso é diferente do deles, justamente porque os anos continuam e estão esperando o Messias. Quando a gente vê o que os profetas disseram a respeito de Jesus, quando a gente vê o que Jesus foi no meio daquele povo, a gente fica olhando e fala assim, como esse povo não é capaz de enxergar a esse Jesus? E Pedro estava dizendo, israelitas, prestem atenção, irmãos e irmãs, prestem atenção, o Deus que vocês servem é esse que enviou a Cristo. Então, amado, quando a gente se dedica a conhecer a palavra de Deus, nós vamos servir a esse Deus que os nossos antepassados serviram e servem com tanta intensidade. Pedro estava dizendo, nós não estamos falando de outra coisa, nós estamos falando das mesmas coisas, mas agora ampliando a nossa consciência. No verso 14 diz, Jesus era bom, dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram, e em vez de pedir a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem, aqui vocês estão vendo e sabendo. Foi feito pela fé no nome de Jesus, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos a vocês. Quem aqui teve a sua vida transformada por esse Jesus? É essa mudança que precisa ser conhecida. Fala, olha, o meu caminho era esse, eu estava em direção, a minha vida era norteada, era conduzida por essas atitudes. Quando eu conheci Jesus, o autor da vida, os valores do meu coração foram transformados, a maneira de eu perceber a vida foi transformada, as atitudes da minha existência foram transformadas, e portanto agora a minha vida tem uma conversão. Isso é conversão. Eu estava indo numa direção, convergi, estou indo na direção que Deus tem para mim. Como é que eu sei o que Deus tem para mim, amado? Quando eu me dedico às Escrituras, não quando eu me dedico à religião, não quando eu vou para os nossos dogmas, nossas tradições. Viu quando a gente fica arraigado nas tradições? Uma mudança no layout das cadeiras aqui causou, às vezes, estranheza para muita gente. Por quê? Porque nós temos as nossas tradições. A gente sempre fez assim, faz assim, não admito que faça de forma diferente. E Deus diz, amados, se eu quero continuar o mesmo diante de Deus, eu tenho que mudar sempre. Porque é o quê? É Deus agindo na minha vida e cada vez eu vou parecer mais com Jesus. Todas as vezes que eu paro de ter transformação na minha vida, eu estou estagnado, eu já morri. A vida fala a respeito de transformações, até de opiniões que nós tínhamos que foram mudadas. E aí o João escreve assim, por meio da palavra, falando a respeito de Jesus. Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra é a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. João capítulo 1 diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo daquilo que Pedro está dizendo. Vocês mataram o autor da vida. Quem é o autor da vida? A palavra de Deus. Todas as coisas que vemos foram criadas a partir do quê? Da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? A ação. Como Deus se move? Através da sua palavra. Quem é a palavra encarnada? Jesus. Aí agora parece uma coisa quase que absurda. Como é que conseguimos matar a palavra de Deus? Mas foi porque Deus assim o determinou.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10. João 14:13. E tudo que vocês pedirem, em nome de Jesus eu farei, a fim de que o Filho revele a sua natureza gloriosa, a natureza gloriosa do Pai. Deus está dizendo, olha, esse Jesus é que você deve se aferrar a Ele. Ele é o autor da vida, Ele é o que vai produzir transformação, não é a sua religião, não é a sua prática. A religião está fazendo com que as pessoas matem umas às outras. As guerras que nós estamos vendo é em nome da religião. E aí a gente vai chegando ao final, dizendo, agora meus irmãos, eu sei que vocês elites fizeram isso, foi sem saber, mas Deus cumpriu o que havia anunciado. Deus está fazendo coisas lindas, amado. Verso 26 diz assim, assim Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los, e para que a cada um de vocês abandone os seus pecados. E é isso que a gente queria chegar. Romanos 6, o Paulo diz, com certeza vocês sabem, que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua natureza e com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isto para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele momento daquele homem serviu, aquela cura milagrosa daquele homem serviu para que o Pedro chegasse com aquele povo nesse ponto, para chegar conosco nesse ponto, quando Deus está dizendo para mim e para você, você precisa abandonar os seus pecados. Aquele que vive na prática do pecado, diz João, nunca conheceu a Deus. Pecado na vida do homem e da mulher de Deus é acidente de percurso, não estilo de vida. Errar, falharmos, pecarmos, em um momento ou outro, vai acontecer na vida de cada um de nós. Mas quanto mais parecido com Jesus, mais blindado contra essas coisas eu me torno. Por quê? Porque a minha vida passa a ser a vida de Cristo. Começa a pensar como Ele pensa, começo a agir como Ele age, começo a falar como Ele fala, começo a valorizar o que Ele valoriza, começo a viver em comunhão como Ele diz que eu tenho que viver. Mas nesse instante, Deus curou aquele homem, para que ele tivesse uma vida nova, para dizer a mim e você, eu posso cuidar da sua vida também. É preciso ter fé. Alguém pode dizer, mas aquele homem não tinha fé, ele estava pedindo esmola. É verdade. Na grande maioria dos milagres, dos prodígios que aconteceram na palavra de Deus, descritos, foram uma atitude de fé. Havia uma virtude naquele que ministrava e havia virtude naquele que recebia. No caso desse homem, ele não tinha, porque não está escrito nada que ele tinha fé, ele queria uma esmola. Mas foi o poder que estava sobre a vida do Pedro e do João, a fé que estava neles, que foi operosa e cumpriu um papel na vida daquele que estava enfermo. E eu creio que hoje, mesmo que você estiver aí tateando a sua fé, Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer tirar você da mendigância. Deus quer que você deixe a esmola de lado, para que você possa agora ter alguém que se assente à mesa e desfrute do que Deus tem para você, não daquilo que cai da mesa. A Bíblia diz que Deus prepararia para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Quem quer sentar à mesa de Jesus?